Levanta suas mãos, vamos orar. Amém? Já falei demais, né? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai Deus, por essa noite, obrigado por esse culto, esse tempo precioso, Pai, que estamos na Tua casa, coletivamente buscando a Tua face, Pai. Deus, em nome de Jesus, usa, Pai, Teu Filho, que está esse tempo, Deus, precioso, Pai Deus, dentro da casa dele, buscando a Tua face. Eu sei que muitas palavras, revelações, Deus, muitas, Pai, coisas foram entregues, Pai, para a vida do Riley. Pai, no nome de Jesus, nossos corações estão humildemente abertos, Pai, na posição de servos, para aprender, Pai, Deus, aquilo que o Senhor tem para ensinar através do Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de me encontrar com todos vocês. Tem sido um tempo bem difícil, sobre muitas perspectivas, né? De saúde, financeira, ministerial. Mas nós entendemos que quando Deus, Ele resolve fazer algo na terra, isso existe para despertar os filhos e para julgar os que não temem a Deus. Eu não sou tanto da perspectiva do juízo, mas eu acho que especialmente para esse tempo nós estamos vivendo algo muito pontual. Nós não podemos mais ser devolvidos para esse mundo da mesma forma que nós estávamos antes. Deus, Ele fez isso ser mundial exatamente porque a igreja do mundo inteiro precisava de uma revisão. Vocês concordam com isso? E que essa revisão comece a partir de você. Porque Deus não está interessado em mudar a liturgia de grandes organizações. Ele está interessado em transformar o seu coração. Se todos nós, como cristãos, nos posicionarmos diante do Senhor, com choro, com lágrimas, com pranto, priorizando aquilo que antes desprezávamos, eu não sei o que vai acontecer nos próximos 10 anos, mas eu vou ver um mundo completamente rendido aos pés do Senhor. Amém? Feche os seus olhos por mais um minuto. Eu sei que nós já oramos muito, mas eu queria muito para orar por você agora. Lembra da sua vida. Eu não queria que você apresentasse a vida de mais ninguém. Eu queria que você orasse por você. Espírito Santo de Deus, faça, Senhor, algo em nossos corações que transforme, Deus, a nossa jornada para sempre. Que a partir de hoje, Deus, que a partir desse tempo, Pai, algumas prioridades sejam reclassificadas no nosso coração. Oh Deus, que nós possamos enxergar, Deus, a Sua presença como algo valioso. Que nós possamos enxergar a Sua palavra como algo precioso em nossas vidas. E que nada, Senhor, venha substituir esse espaço que o Senhor tem em nossos corações. Somos totalmente Seus, Senhor. Nós Te adoramos. Se possível, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3. Muito provavelmente eu vou pedir só para que você deixe aberto, para você acompanhar mais ou menos a lógica. Eu estava orando essa semana, essa madrugada, e eu estava percebendo que Deus ele não tem nenhum problema, caso você decida não se tornar um pastor, por exemplo. O céu não vai fazer oposição à sua vida caso você não se torne um teólogo. Você não tem obrigação de saber idiomas, você não tem obrigação de saber, sei lá, uma hermenêutica extremamente complexa. Deus, Ele não tem problema caso você decida não ser um músico, caso você decida não ser um escritor cristão. Deus, ou o céu, Ele só vai montar obstáculos na sua vida caso você se recuse a ser um adorador. Eu até sei que existe um bom estímulo por parte da Bíblia, por parte de Deus, para que nós venhamos nos envolver mesmo com essas atividades. Deus quer que você pregue, Deus quer que você assuma o seu chamado, Deus quer que você ministre, Deus quer que você toque o coração das pessoas.
mas aquilo que realmente pode implicar o seu destino eterno tem a ver com a adoração, tem a ver com como você reconhece Deus, como você interpreta a sua pessoa, que tipo de valor você atribui à presença dele. Acontece que nós somos muito treinados a estar exercendo funções, mas nós não somos tão bem preparados para sermos adoradores diante de Deus. E talvez essa seja uma das deficiências que o Espírito Santo está querendo corrigir nesses tempos. Existe um provérbio que diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma aflita, até do amargo faz doce. Quando você, na verdade, está sobrando de recursos, você consegue fazer um caprichozinho ou outro, mas quando está faltando, você começa a usar a sua criatividade para mudar algumas situações. É assim que funciona. Então, eu queria muito que você reavaliasse os pontos da sua vida espiritual, onde você realmente pode se apegar com criatividade para exercer a sua adoração. Nós realmente temos que começar a perceber que existem tantas informações e tantas coisas à nossa disposição hoje, nós desprezamos por mera negligência. Mera negligência. Não é necessariamente que você seja uma pessoa má, não é porque os seus pecados estão destruindo você, não. É porque nós nos acostumamos a viver em uma fartura. Existe um pastor norte-americano que ele costuma dizer que o que falta para a igreja dos últimos dias é um pouquinho mais de perseguição. Porque quem sabe se nós formos um pouquinho mais perseguidos, tudo aquilo que antes a gente empurrava com a barriga começa a ser apegado, você começa a interceder mais, você começa a orar mais. E Deus, ele sempre faz isso. E no decorrer de toda a história, ele vai pressionando, porque a pressão faz parte do processo de fundição, sabe quando a Bíblia fala que toda obra será provada pelo fogo? E será avaliado se você é feno, madeira, palha ou pedras preciosas ou ouro. O fogo que queima a palha também queima o ouro, mas a função do fogo na palha é queimar. A função do fogo no ouro é purificar. E nós acreditamos que nós estamos vivendo essa excelência do Senhor, onde as nossas obras, as nossas atividades são consistentes. A diferença do ouro e da palha é porque o ouro é consistente. E a palha você encontra em qualquer lugar. A palha você encontra com muita facilidade, mas o ouro não. Aquilo que é precioso você precisa cavar. Aquilo que é precioso você precisa, buscar. Então, eu queria muito desafiar vocês a buscarem com mais intensidade a presença de Deus, especialmente nesses dias. Amém? Lá em 2 Coríntios, é um capítulo muito interessante, que a maior parte das pessoas erram, não necessariamente por falta de interpretação teológica, mas por falta de interpretação de texto, o significado desse capítulo. Paulo, ele sugere uma análise comparativa entre o que era o ministério da morte e o ministério da vida. E ele começa a perceber que as diferenças dessas plataformas, desses ministérios, tem muito a ver com a durabilidade dele. Eu vou dar um exemplo. O que Paulo entendia ser o ministério da morte era a lei, né? A Bíblia fala que a lei opera a ira, porquanto onde não há lei, não há transgressão. E sabemos que o salário da transgressão é a morte. Então ele fala assim: houve um período em que Deus desceu com o ministério da lei sobre os homens. E esse dia foi um dia terrível. E quando esse ministério desceu ao conhecimento dos homens, isso provocou algumas consequências muito poderosas. Que foi, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 19, se você puder dar uma olhada também, onde Deus está prestes a dar os 10 mandamentos ao povo de Israel que ele acabara de tirar do Egito. Aí o que acontece? Ele vai e prepara um cenário extremamente terrível,
uma coisa horrenda. Ele fala assim: Moisés, eu vou descer no Monte Sinai. E quando ele desce, o monte inteiro pega fogo. O monte inteiro começa a queimar, porque os pés de Deus tocou naquele lugar. E não bastava só o fogo queimando o monte, uma nuvem muito densa e escura começa a tomar conta do lugar, né? E ela bloqueia os raios de sol e ela anoitece o dia. Então pensa que cena bizarra, um monte pegando fogo, uma nuvem escurecendo tudo, relâmpagos e trovões fazendo a trilha sonora e a iluminação do evento. E como se não bastasse, o próprio Deus tinha dado uma ordem muito clara e expressa: ao tocar das buzinas, ao tocar do chofar, ninguém deve tocar ao monte, mesmo se for um animal. Assim que ele encostar no monte, ele vai morrer. Por que Deus faz um cenário tão terrível desse? Então, só que Moisés não estava junto com o povo, Moisés estava junto com Deus. E quando Deus ele está prestes a descer com a lei ali, e falar em voz alta. A Bíblia diz que a lei foi ditada por Deus em voz alta para que todos pudessem ouvir. Foi Deus quem narrou. Imagine o que é a voz de Deus, uma vez que a Bíblia compara a voz de Deus como o som de muitas águas. Talvez as pessoas nem estavam tanto com medo do monte, mas estavam com medo da voz de Deus. Aí beleza, né? Deus começa a falar ali com o povo, e ele fala assim para Moisés: Moisés, desce lá e fala para o povo para que eles não ultrapassem os limites que eu determinei, porque caso eles venham ultrapassar, é provável que alguns venham a morrer. E é nesse detalhe que você deve prestar atenção, porque Deus ele não falou assim: Moisés, pede para o povo não avançar, porque se eles avançarem todos vão morrer. Deus não falou isso. Ele falou: Moisés, se eles avançarem, é provável que alguns não sobrevivam. É provável que a maioria possa perecer, mas ele abre um precedente como se houvesse a possibilidade real de uma pessoa conseguir furar a barreira do medo e sobreviver diante dele. Acontece que, para mim, isso soa como uma espécie de convite por parte de Deus. Ele precisa montar um cenário de caos para consultar a consistência das suas convicções. Ele vai montar um cenário tão semelhante a esse que nós estamos vivendo, simplesmente para colocar à prova a natureza das suas convicções. Porque apesar de haver tanta cerimônia ali com a Arca da Aliança, com o Santo dos Santos, não houve na história um só sumo sacerdote que tenha morrido por entrar no Santo dos Santos. Não aconteceu. Eu gosto muito de me lembrar daquela passagem em Esther, quando ela recebe a notícia de que há um decreto para assassinar todos do seu povo, e ela está num dilema ético, porque ela precisa escolher apelar diante do rei, sob a consequência de morrer imediatamente, porque havia uma regra, que aquele que entrasse sem ser anunciado diante do rei era morto imediatamente. Ou ela poderia ficar tranquila, ver o seu povo morrer, ninguém sabia que ela era judia e ela iria sobreviver. Então ela se prepara, ela se arruma e ela, com ousadia, com intrepidez, ela entra na presença do rei, correndo o risco de morrer. E você conhece o final da história? O rei estende o cetro para ela e ela sobrevive. E ela foi utilizada como um instrumento nas mãos de Deus para livrar toda uma nação. Ela infringiu as regras. É tão curioso perceber, sabe, como nós somos desafiados o tempo todo para nos encontrar com Deus. Deus ele está sempre preparando um ambiente para que nós possamos nos encontrar com Ele. Eu queria muito que você refletisse sobre a adoração em uma perspectiva um pouco nova. Por exemplo, para que realmente serve a nossa adoração? Por que Deus faz tanta questão
dessa exclusividade. Porque parte dos seus mandamentos era: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Por que Deus faz tanta questão dessa exclusividade? Porque quando nós olhamos de baixo para cima esses mandamentos, a sensação que nós temos é que Deus está muito inseguro. Ele está com muito medo, sabe, que nós venhamos nos vender a outra divindade ou a outra entidade. É como se, sei lá, como se Deus fosse muito carente, Ele fosse dependente dos seus elogios, mas isso é uma visão completamente deturpada do que é Deus. A nossa adoração não existe para suprir em Deus qualquer tipo de necessidade existencial. Deus, Ele é tão seguro da sua identidade. Deus, Ele é tão seguro de si mesmo. Deus, Ele não precisa dos nossos elogios para nada, mas então, para que adorar? Por que adorar é um mandamento? Por que ser adorador é tão crucial? Acontece que a adoração, ela provoca efeitos em nós. A adoração, ela nos transforma. Quando eu pedi para você abrir em 2 Coríntios, eu queria focar exatamente no último versículo do texto, que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Lembra que eu te falei que é aquele texto difícil de ler em português? Eu vou repetir. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse texto, ele está narrando um tipo de aplicação da adoração em nossas vidas. Tem muito mais a ver com ser transformado à semelhança dele. Se tem uma coisa que o pecado roubou de nós, foi a semelhança moral com Deus. E se tem alguma coisa que a adoração tem que fazer em nós, é recuperar essa imagem e semelhança que foi deturpada pelo pecado. Às vezes a gente pensa que Deus, querer adoração pode ser fruto de uma carência. Por quê? Porque nós somos carentes. Então nós projetamos as nossas dificuldades em Deus, como se Ele fosse um igual. Então você foi destituído da sua identidade no ato da queda, você realmente perdeu a referência da sua imagem, da sua semelhança. Então quando você vê alguém que está querendo ser adorado, faz assim: não, ele está querendo ser adorado para suprir os vazios que estão dentro do coração dele. Não, Deus não tem vazio algum dentro do próprio coração. Você pensa assim porque você tem. Mas a adoração, a contemplação, é esse fenômeno espiritual que te faz ser parecido com Deus só porque você está olhando para Ele. A palavra fala aqui que você acaba sendo transformado de glória em glória. Você vai mudando a sua imagem, você vai reconfigurando, você vai ajustando as suas referências. Agora você sabe a quem imitar. Agora você sabe a quem sabe absorver comportamento, conteúdo, moralidade. Deus é essa referência para nós. E, por exemplo, existem eventos espirituais que eles são únicos. Um dos exemplos é o batismo, por exemplo. Se você batizou, beleza, você já está batizado, você já nasceu de novo. Não tem como você nascer de novo. É por isso que você só se batiza uma vez. Agora, quando a Bíblia fala de adoração, ela está falando de um processo. Você precisa contemplá-lo para que você seja transformado de glória em glória. E aquela glória que você estava tão acostumado ontem já não é suficiente para hoje, porque hoje você precisa de novo de uma glória, e depois você precisa de mais glória, você vai precisando, porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. Quando eu estava falando ali, por exemplo, do exemplo de Moisés, Êxodo no capítulo 19, quando o povo viu todo aquele cenário de medo, eles falaram: Moisés, fala você com Deus, nós ficamos aqui. Tu é louco? Eu não vou chegar perto desse monte, eu não vou chegar perto de Deus, não, nós vamos morrer. Fala você, seja você o nosso porta-voz.
E acaba que o povo fica lá e Moisés sobe para o monte. Isso é Êxodo capítulo 19 e 20. Mas depois que Moisés subiu para o monte, ele ficou 12 capítulos lá. Moisés ficou 12 capítulos no monte com Deus. O texto fala que foram 40 dias. Imagine o que é você viver 40 dias com Deus. E Moisés não queria descer de lá, ou pelo menos ele não tinha pressa alguma de descer de lá. A Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus, da mesma forma que qualquer um fala com um amigo. Que experiência incrível, que experiência poderosa você viver com Deus dessa forma. Mas a contemplação de Moisés é interrompida por um ato de idolatria. E aí agora você salta para o capítulo 32. Lembra que eu falei 12 capítulos à frente? Êxodo no capítulo 32, Moisés está lá com Deus. Deus ele estava esse tempo todo detalhando a lei para Moisés, explicando como que ele queria o tabernáculo. Deus ele foi dando as medidas, as cores, os materiais. Ele foi explicando tudo para Moisés de forma detalhada. Então Deus que interrompe Moisés fala: Moisés, eu acho melhor você descer. Desce lá, porque o seu povo cometeu um pecado contra mim. Imagine o que é você ter a sua experiência com Deus, sabe, atrapalhada por causa do pecado de outras pessoas. Então Moisés ele desce com as tábuas da lei, né? E quando ele percebe ali o barulho, a adoração ao bezerro de ouro, ele quebra a lei. E ele quebra a lei aos pés do monte, exatamente nos limites que Deus tinha imposto ao povo para que eles não ultrapassassem. Ele quebra as tábuas da lei e ele fica furioso com tudo aquilo, acaba queimando o bezerro de ouro e transformando aquilo em pó. Eu não sei como você faz pó a partir do fogo, mas a Bíblia falou que ele queimou o bezerro e o bezerro virou pó. Mas tem um detalhe que eu queria que você prestasse atenção. Às vezes nós somos tão acostumados a exercer o nosso ministério, a exercer o nosso chamado, influenciado por um documento, influenciado por um registro. Então, você sabe que você deve cantar porque a Bíblia fala que você deve cantar. Você sabe que você deve evangelizar porque a Bíblia fala que você deve evangelizar. Mas Moisés tinha acabado de quebrar a lei. E era na lei que estava escrito que fundir um bezerro de ouro era pecado. Mas, mesmo com a lei quebrada, Moisés foi lá e destruiu o bezerro de ouro. Porque nem ele percebeu que a lei já estava escrita dentro dele. E ter ele num pedaço de pedra ali não fazia sentido algum. Na verdade, esse sempre foi o propósito de Deus com o relacionamento. Moisés, ele não destruiu o bezerro de ouro porque estava escrito num pedaço de pedra. Ele destruiu o bezerro de ouro porque ele teve convivência com o legislador. Porque ele passou tempo com o legislador. Quando você passa tempo com Deus, você vai aprimorando a sua sensibilidade. Quando você passa tempo com Deus, existem coisas que você vai deixar de fazer, não necessariamente porque está escrito, mas é porque você o ama, é porque você o conhece, é porque você tem consideração pela sua pessoa. Então, tem muito crente que gosta de escorar os pecados que faz e não quer mudar em coisas que não estão necessariamente escritas na Bíblia. Então você fala assim: não está escrito, então eu posso. Tem um monte de coisa que é errada, que não está escrita e você não pode. E se você convivesse com Deus, você saberia que não pode fazer. E Moisés ele pega e toma a iniciativa para resolver um problema com a lei que ele tinha acabado de quebrar por causa da raiva. E o que acontece depois disso? Ele sobe de novo. Ele estava 40 dias, desce, resolve uma treta com o povo e sobe de novo, mas dessa vez para clamar por misericórdia. Porque ele sabia que o pecado do povo tinha sido muito grave. E quando ele desce de novo do monte, ele não percebe, mas o seu rosto está brilhando. O seu rosto começa a brilhar. E é interessante que ele realmente, ele não percebeu que o rosto dele estava brilhando. Quando ele se aproximava das pessoas, as pessoas denunciavam e falavam: cara, seu rosto está brilhando. Eles colocaram até um paninho para ver se tampava a glória. Eles tinham medo daquilo, porque imagine o que é você conviver com Deus e de repente essa convivência causa transformações em você e você nem percebe.
A maioria das pessoas que tem realmente relacionamento com Deus nem percebe o quanto já mudaram, o quanto já foram transformadas. Eu acho interessante uma passagem que está lá no Evangelho, quando Pedro, ele está ali na fogueira e se esquentando, e Jesus estava sendo julgado na casa de Caifás. Aí chega lá a camareira e fala assim: ei, você estava com Jesus. Ele: está amarrado? Não estava não? Estava. Você é um dos discípulos dele? Não, não sou não. Aí alguém fala assim: você é sim um discípulo dele, porque a sua fala te denuncia. Pedro conviveu tanto tempo com Jesus, que já tinha transformado o seu jeito de falar, e nem ele tinha percebido, mas as pessoas percebem. Quando você convive com Deus, é perceptível, você não tem como botar para fora algo que não está do lado de dentro. Sabe? Tem crente que fala assim: não, eu mudei no meu interior. Não, não mudou nada. Se as mudanças do seu interior não puderem ser percebidas pelos demais no seu exterior, essa mudança não foi tão profunda assim. É claro que nós não nos movemos por imagem, mas é uma consequência natural da transformação transbordar. A Bíblia fala que o coração fala, ou que a boca fala, do que o coração está cheio. Moisés não tinha percebido ali a glória que estava na sua cara, mas acontece que ele desceu e foi se relacionando cada vez mais com a insensatez do seu povo, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre criticando. E com o passar do tempo, o brilho que estava no rosto de Moisés sumiu. E é exatamente esse aspecto que o apóstolo Paulo ele prioriza no capítulo 3 de 2 Coríntios. Ele começa a fazer uma avaliação entre os impactos da contemplação quando a lei desceu para os homens e os impactos da contemplação quando Jesus desceu para os homens. Ele falou assim: olha, aquela glória que estava impressa no rosto de Moisés, mesmo que tenha sido uma grande glória, ela passou. E ela passou porque, na verdade, você acaba recebendo influência sobre tudo aquilo que você se relaciona. Enquanto ele estava com Deus, a sua expressão estava sendo transformada, estava sendo transfigurada. Quando ele começou a se relacionar com o povo, a sua expressão foi ficando cada vez mais humanizada e diferente do que é no céu. Mas aí o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, essa unção passou, mas se a transformação que aconteceu no rosto de um homem em virtude da lei, mesmo poderosa, passou, aquela que virá por meio de Cristo não passará jamais. Porque se o brilho da sua face depende da qualidade do relacionamento de Jesus com Deus, esse brilho vai ser eterno, porque Jesus não sabe viver sob outra cultura que não seja a adoração. Jesus ele não sabe viver sobre outra plataforma. Jesus ele era esquisito quando ele caminhava entre os povos, porque ele sempre falava com Deus de forma direta, sempre estava envolvendo ali, sabe, a atmosfera espiritual. Você não vê em nenhum momento onde Jesus se desligou do Pai. Então, sabe, a transformação que acontece por meio da adoração, quando ela é assegurada pelo Filho, por Jesus, isso dura para sempre. Na verdade, é especialmente esse tipo, é essa qualidade de coisa que Deus está buscando no nosso meio. A Bíblia não fala que os olhos do Senhor percorrem a terra para procurar a adoração. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. É diferente. Deus não está procurando adoração. A Bíblia fala: chegará a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque semelhantes a estes, sabe? Porque é semelhante a esses tais que Deus procura. Deus ele não está procurando por um culto, Ele está procurando por você. E Ele quer que esse culto aconteça dentro de você, independente das regras de como esse culto deva funcionar do lado de fora. Sabe, existe uma barreira de medo que precisa ser quebrada por nós, sabe, porque tem pessoas que eu acho incrível, até hoje ela está sofrendo por pecados que Deus já até esqueceu.
sofrendo, sabe, por coisas que fez, se arrepende, já pediu perdão, mas parece que não se sentiu totalmente perdoado, então fica com medo. Pessoas que têm talentos e dons extraordinários e não se envolvem com a causa da igreja, porque estão com medo, paralisados por coisas que nem Deus está te cobrando mais. Pessoas incríveis, pessoas com talento para ministrar, para pregar, para fazer tantas coisas, aí fala assim, não cara, um dia eu dormi com meu namorado, um dia eu bati na minha mãe, eu não sei, não dou nem exemplo de pecado. Então você fica assombrado por um passado terrível, e isso está paralisando o desenvolvimento da sua adoração? Não, cara. Quando o Filho nos liberta, Ele nos faz livre. E essa liberdade não é uma liberdade para você fazer o que você quer, é uma liberdade para você adorar da forma que Ele merece, com intensidade. Abra a sua Bíblia aí, em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Na verdade é o capítulo 11, mas é lá nos versículos finais, então tá tranquilo. Esse é daqueles capítulos que ninguém gosta de ler. Fala uma extensa genealogia dos filhos de Sem. E vai falando, e fulano foi filho de tal fulano, que teve fulano, e passou tantos anos e teve mais fulano. E aquela genealogia, só que lá no final eles destacam uma família em especial, que é a família de Abraão. Então ele fala que existia um cara chamado Terá. E Terá teve 3 filhos, que foi Abrão, Naor e Arã. Esse mais novo, chamado Arã, teve no mínimo 2 filhos, que foi Ló e Milca, que era uma mulher. Só que Arã morreu, o filho mais novo morreu, e então Naor, que era o filho do meio, ele se casa com a própria sobrinha, que era filha de Arã, que tinha morrido. Abraão acaba se casando com a meia-irmã dele, que era filha de Terá, com outra mulher que não era mãe dele. Ele casou com a meia-irmã. Só que essa meia-irmã não podia ter filhos, que era Sarai, né? Ela não podia ter filhos. Então, Abrão adota Ló como um dos seus filhos, que era o que tinha ficado órfão. Ele adota ali, beleza. Quando Deus aparece para Abraão e fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, ele sai daquele lugar sai Abrão, Ló e Sarai. E assim, ele não tinha muito bem para onde ir, ele só sabia que tinha que ir. Deus não deixou tão claro o destino para qual ele estava indo, ele só foi. Porque quando Deus manda assim, você não tem que questionar muito, sabe? Você não está nesse espaço de negociação para saber se você vai ou não. Quando Deus manda, você vai. Só que Abraão, por onde ele passava, ele estabelecia um altar diante do Senhor. E essa é a característica mais profunda de Abraão, sabe? Ele foi para um lugar chamado Siquém. Na hora que ele acampou, ele foi lá e fez um altar e sacrificou a Deus. Ele se levantou, ele foi para um lugar que era a divisa de 2 cidades, que era Betel e Ai, bem no meio, na divisa. Ele falou, vou fazer um altar aqui também, e fez um altar. Depois dali, ele foi para um lugar chamado Negueb, só que lá ele não levanta um altar. E eu não sei se por falta de altar, aquele lugar foi assolado por uma grande fome. Então ele tem que fugir para o Egito, porque só no Egito tinha alimento. E lá no Egito ele acaba mentindo para Faraó, se bem que não era bem uma mentira, né? Ele dá um mau testemunho danado, assim, acaba sendo expulso de lá. E quando ele é expulso, ele começa a perceber, opa, eu tomei uma decisão errada porque eu não edifiquei um altar. Então ele volta para o último altar que ele tinha edificado, lá na divisa entre as 2 cidades, e faz um 3º altar. E quando ele faz esse 3º altar, o sobrinho dele, que ele tinha levado, que ele tinha adotado como seu próprio filho, resolve se afastar dele por causa de uma briga relacionada com fazenda, né, com boi, com essas coisas, com ovelha.
Então, quando Ló vai embora, ele vai para o outro lado, e o que ele faz? Um novo altar. E na verdade não são só esses 4, tem muitos outros altares que Abraão foi fazendo durante a vida inteira. E você vai percebendo que na verdade isso não se tratava de uma ação de Abraão. Isso se tratava de uma cultura de Abraão. Sabe? Não era uma coisa que ele fazia de forma esporádica, ele fazia porque isso era o seu jeito de ser. O seu jeito de expressar a personalidade era adorando o Senhor. É por isso que eu falo assim que o problema não é você adorar, porque adorar muitos adoram. O problema é você ser um adorador. Porque quando nós chamamos você de adorador, a gente está pressupondo que isso é um seu comportamento, que isso é natural em você. Muitas pessoas adoram a Deus, mas poucas pessoas são adoradores, que realmente fazem essa atividade. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Pedro negou Jesus, ele mentiu ou não mentiu? Ele mentiu, mas Pedro era mentiroso? Você percebe algum outro momento no Evangelho onde ele mentiu? Porque uma coisa é você fazer uma ação, outra coisa é você fazer daquela ação um costume. E nós sabemos que uma cultura, ela é formada pela recorrência dos hábitos. Aquele hábito que você sempre faz, aquilo que você está acostumado a fazer, ele vira uma cultura. Então, o que é você transformar a adoração em uma cultura? É você entender que mesmo sem saber para onde você está indo, você precisa estabelecer um altar por onde você passa. A grande questão é que todos esses altares que eu mencionei foram feitos por Abraão, mas você não vai ver nenhum altar que foi edificado por Ló. Já percebeu isso? Ló não edificou nenhum altar. Abraão edificava vários altares, e talvez Ló até participasse dos rituais do tio, mas isso não fez dele um adorador. Não é porque você anda com adoradores que você vai se tornar um adorador. Não é porque você congrega numa igreja que se chama Comunidade Internacional de Adoradores que você é um adorador. A adoração, ela exige que você protagonize experiências com Deus. Não pode ser igual o povo que falou para Moisés: vai você e fala com ele. Nós não, nós temos medo. Não, você tem que ser protagonista da sua vida espiritual. Ninguém vai poder ter intimidade por você, ninguém vai poder, sabe, isso é intransferível, ninguém vai poder realmente viver uma experiência com Deus no seu lugar. Ou é você, ou você não é um adorador. É porque nós realmente estamos tão acostumados a escorar a nossa espiritualidade na santidade dos pastores, dos líderes, né, de tal fulano, mas não, cara. Aquilo que você está esperando ser transformado no mundo está dependendo muito mais de você do que das pessoas que te influenciam. Exatamente por falta de adoração, Ló, no momento que se separa do seu tio, ele vai para o lugar mais errado possível. Porque ele foi atraído pelo tipo de coisa que também atraía os pecadores, que era um estilo de vida fácil. Ele estava em um lugar, os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam brigando. Então Abraão cede a ele, sabe, o direito de escolha, e fala assim: cara, a gente é família, não vamos brigar por isso. Escolhe o lado que você vai, que eu vou exatamente para o oposto. E no lugar onde eles estavam, desse lado tinha montanhas e do outro lado tinha uma planície. Para você criar gado, para você plantar, o terreno plano ele é melhor. Então Ló, ele olhou para aquilo e falou: eu vou. Só que para onde ele foi? Para Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Abraão estava tão seguro de si que ele falou: olha, eu não me importo se o lugar para onde eu vou é mais difícil. Eu não me importo, porque eu me importo com aquilo que eu carrego. Quando você carrega a presença de Deus, qualquer lugar é um lugar de bênção para você. Quando você carrega a presença de Deus, em qualquer lugar você prospera. Porque eu acho que é exatamente esse o aspecto mais fundamental da adoração, é atrair um ambiente espiritual para o lugar que você está. Se a gente for, por exemplo, avaliar em toda a Bíblia a quantidade de grandes adoradores que nós tivemos na Bíblia, talvez não vai ter ninguém que seja tão influente como foi o rei Davi, por exemplo. O rei Davi, tipo, eu não sei se você sabe, mas não existe um livro de Davi.
Já viu na Bíblia? Não tem. O livro de Davi, não tem. Existe 1 Samuel e 2 Samuel, que é onde registra a história dele. Davi, ele não gastou, ele não perdeu tempo escrevendo sobre si, ele só escrevia sobre o Senhor. E por isso, o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, e a maior parte desses salmos foram escritos por Davi. Davi, ele não gastou o seu tempo escrevendo sobre si mesmo, ele só escrevia sobre o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você conhece a história de Davi, você conhece porque outras pessoas contaram, como Samuel, como Natã, como Salomão, mas ele mesmo não falava de si, porque esse é um dos aspectos mais poderosos da adoração. Você simplesmente desaparece, porque no ambiente da contemplação, aquilo que te transforma é totalmente dependente do percentual que morre de você. Quanto de você deixa de existir na presença de Deus? Isso faz de você um adorador. E é tão poderoso que, por exemplo, eu não sei se você conhece um pouco de como funciona a Bíblia, mas só depois de Jesus que nós tivemos poder ou influência sobre as criaturas espirituais do mal. Sabe, tipo demônio mesmo. Tipo, no Antigo Testamento as pessoas não tinham poder sobre demônio, sabe? Esse poder só nos foi concedido pelo sangue de Jesus. Mas você vê um episódio onde Saul está sendo atormentado por espíritos imundos, então chamam Davi para que ele pudesse tocar a harpa. E olha, por que Davi podia expulsar demônios se naquele tempo homens não tinham autoridade sobre demônios? É porque não era bem Davi que expulsava, não existia, sabe, uma mágica ali dentro da harpa de Davi que fazia ele expulsar demônios. Não, Davi, ele não se ocupava de expulsar os demônios, Davi se ocupava de atrair a presença. Quando ele tocava, ele atraía a presença, e a presença que Davi atraía expulsava os demônios. É diferente, sabe? A adoração na vida de Davi, ela coleciona episódios tão incríveis. Tem um momento onde ele já é rei, né? Então ele tem um vislumbre, nossa, como eu gostaria de beber um copo de água do poço de Belém. Eu não sei que água, que tinha lá, se era água com gás, eu não sei o que tinha, mas ele sentiu vontade, e alguns dos seus soldados ouviram isso, e cruzaram o campo do inimigo, e pegaram um pouco de água, e voltaram e entregaram para o rei, só para agradá-lo. E quando Davi soube disso, ele falou, misericórdia, eu não posso beber essa água, porque isso custou, ou poderia ter custado o sangue dos meus homens. Não. Então ele vai e vira, e entrega aquilo que foi conseguido com tanto custo ao Senhor. Sabe, se você for pegar episódios de adoração na vida de Davi, você vai percebendo que a adoração tem muito pouco a ver com música, e eu arrisco a dizer que não tem nada a ver com música. Porque igual eu te falei, o céu não vai ter uma bronca com você por você não se tornar pastor, teólogo, músico, escritor. O céu só vai tomar uma bronca com você caso você não se torne um adorador. A nossa geração trata a adoração como música porque cantar é mais barato. Mas em toda a Bíblia o significado de adoração sempre teve a ver com sacrifício, sempre teve a ver com renúncia, sempre teve a ver com esse tipo de coisa. Tanto é que você tem que sempre avaliar a primeira vez que uma palavra em especial aparece na Bíblia. Você sabe dizer qual foi o episódio onde a palavra adoração aparece pela primeira vez na Bíblia? Ela até demorou para aparecer, só lá em Gênesis, lá no finalzinho, protagonizado por Abraão, quando Deus pede para que ele sacrifique Isaque no altar. Então, ele vai lá, prepara tudo, sobe com os escravos, pega a criança, e até tem um diálogo com ele, fala, pai, eu estou vendo tudo, cadê o cordeiro? Ele falou, não sei, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, só vamos. Porque ele sabia que ele tinha que matar Isaque. Aí ele chega nos escravos, em determinado momento do monte, fala, agora vocês me esperam aqui. Vai subir eu e Isaque, a gente vai adorar, aí aparece a palavra adoração pela primeira vez, e depois nós retornaremos para vocês. Só que pensa comigo, se Isaque ia morrer, por que ele usou a palavra no plural? Retornaremos.
foi só 2 pessoas para o monte, Abraão e Isaac. Ele chega para os escravos e fala: só nós vamos subir, vocês esperem aqui, nós vamos adorar e nós retornaremos. Então ele sobe e acontece aquilo que você viu na novela da Record. Abraão pega lá o punhal, vai para matar o filho, e o anjo repreende: pelo amor de Deus, não faz isso. Esse talvez foi o altar mais importante da vida de Abraão. E não se engane dizendo que então Abraão não sacrificou. Abraão sacrificou sim. Isaac foi entregue naquele dia. A diferença é que ele voltou vivo desse lugar. Quando Deus pede para Abraão Isaac, na verdade ele estava querendo Abraão. Ele queria uma parte, sabe, que era difícil de entregar dele. E foi a partir desse ponto que na verdade Deus pegou e entendeu, nomeou Abraão como o pai da fé, aquele que acreditou. Sabe, a adoração, ela precisa nos custar tudo, porque diferente de tudo, Deus não vai querer mais nada. Eu realmente acho muito poderoso falar disso, porque, sabe, tudo que eu mais queria ouvir é um tipo de ministração sobre adoração que não tivesse reescrito a música, a entoar em um cântico novo. Não, eu quero na verdade saber quantos corações estão dispostos a morrer hoje. Eu quero saber mesmo de vocês, quantas pessoas estão com vontade de abraçar a sua cruz, porque é disso que nós estamos falando. Não se trata de quão bonito você dança, quão bonito você canta, não, se trata de quanto de você tem que morrer diante do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, se possível, e queria que os meninos viessem ministrar. Essa é eu estou enferrujado. Eu estou um pouco enferrujado, me perdoe se eu passei do tempo. Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque é o que eu estou sentindo no meu coração para esse tempo. Nós realmente falamos que nós seremos um epicentro de um grande avivamento que vai varrer o Brasil. Esse avivamento será avaliado pela consistência, porque muitos movimentos também passaram pelo Brasil e não duraram, porque não permaneceram em um lugar com Deus. Da mesma forma que aquele brilho que estava no rosto de Moisés desapareceu, muitos movimentos desapareceram. Começaram bem, começaram com intensidade, começaram com fervor, mas terminaram como? Terminaram com disputas por dinheiro, por direitos autorais, terminaram com disputa por egos, personalidades, influências. Cara, isso não tem valor algum diante dos céus. Isso não tem valor algum. Na escola bíblica nós estávamos estudando a história dos avivamentos, e eu particularmente eu gosto muito de focar na razão que fez os avivamentos acabarem, e não necessariamente a fórmula que fez os avivamentos começarem. Todos os avivamentos, eles acabaram, eles foram desvanecendo, eles foram, ficando menores, à medida que o orgulho dos homens foi subindo. É uma relação inversamente proporcional. Tem a ver com quanto mais de você morre, mais de Cristo vive em você. Feche os seus olhos agora. Eu não conheço, mas você conhece exatamente as regiões da sua alma que precisam de uma faxina. Você conhece as regiões da sua alma que precisam mesmo ir para o altar. Você conhece as regiões do seu coração que precisam de uma revisão. Deus, Ele está procurando essa noite. Ele está passeando no nosso meio e Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E se a palavra menciona a existência de verdadeiros adoradores, é porque existem também os falsos adoradores. E eu não quero implementar qualquer tipo de acusação sobre você, mas é porque essa é uma lógica bíblica muito funcional. Estavam 2 num lugar, um subiu e o outro ficou. Estavam 2 num campo, um subiu e o outro ficou. Qual é a diferença? Haviam 2 tipos de semente, o joio e o trigo. Qual é a diferença? A diferença
é que enquanto um se entrega, o outro assiste o outro se entregar. Se Deus está procurando hoje, nesse lugar, corações verdadeiros, verdadeiros adoradores, comece a gritar bem alto dentro de você: estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui, Deus. Me perdoa, Pai, porque eu confundi as coisas. Eu acreditei que te adorar era isso, mas não, Deus, porque ainda existe um pedaço de carne gigante vivendo e morando dentro de mim. Não, Deus, eu quero queimar e eu quero estar contigo. Eu quero que a minha expressão denuncie o tipo de transformação que eu estou recebendo. Eu quero que as pessoas comecem a ficar hipnotizadas pelo brilho que emana do meu rosto, porque esse brilho não é meu, esse brilho é seu. Só existe uma outra pessoa na Bíblia que teve um rosto luminoso como o de Moisés, e essa pessoa está lá em Apocalipse no capítulo 1, dizendo que ele tem os olhos como chama de fogo, e o seu rosto é como o sol quando na sua força resplandece. A adoração, ela te transforma, porque você começa a ver Jesus, e a expressão dele vai constrangendo a sua, e você não é mais igual, você não fica mais igual, você até tenta parecer aquilo que você já era, mas não. Se você entrou no lugar da presença, você morreu. Se você entrou no lugar da presença, você morreu, e agora já não vive mais você, Cristo vive em você. Comece a adorar o Senhor agora nessa noite. Não espere a canção, continue adorando ao Senhor. Adora o Senhor, diga palavras, declare palavras de adoração a Ele. a tua face, Jesus. Declare. Jesus.